Alô e aloha, mais um Tutti Frutti Havaiano no ar. Que estalo de dedo bonito, meu amigo. Diretamente dos cachecóis em estúdio. É cachecol, né? Cachecóis não. Toda vez eu quero falar no plural. Cachecol com I, né? Isso, meu amigo Christian. O melhor estúdio da região metropolitana de Recife. Você tá aqui em Camaragibe, bem pertinho da Várzea, né? De São Lourenço, de Aldeia. Você tá precisando de um estúdio, quer gravar, não tá com tanto recurso aqui. A gente consegue conversar, alinhar os pontos, fechar pacotes. Vez ou outra você tá me vendo aqui. E aí você sabe que se eu tô aqui é porque o negócio é bom. É como o Grau Técnico, nosso parceiro, que tá aqui desde fevereiro. Esse ano de 2026 a gente tem uma parceria fechada. E eu já estudei no Grau Técnico. Se eu não acreditar no negócio, eu não tenho coragem de estar falando que é bom. Posso até falar, posso estar sendo enganado em alguma outra situação, mas eu só vou depois que eu tiver experimentado. Eu me formei lá, fiz um curso técnico e hoje eu tenho uma parceria com ele. O Grau Técnico, que é uma instituição que já tem muitos anos aqui em Camaragibe, e você pode acreditar, pode confiar. Precisa estudar, quer voltar a estudar. Foi o meu caso, estava parado há muito tempo. Pô, tem que voltar a estudar, não quero estudar todo dia. Tem uns cursos técnicos de 3 dias por semana. Tira e queda para quem tá querendo começar, voltar a estudar. E a nossa próxima parceira aí, né? Troca aí, coloca, por favor, deixa isso aí na tela. Tem um meme, mano, hein, Cristiano? Não sei se tu tá ligado, tem um memezinho que fala que na minha época, na época dos meus pais, dos meus avós, uma casa era 20 mil, 25 mil. E hoje, na minha vez, 250 mil é uma caixinha de fósforo. Caramba, velho. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, mas antes a gente vai dar uma passada pela vida e início na carreira desse pessoal aqui que tá chegaram forte aqui em Aldeia, Camaragibe. Pra você que não sabe, Aldeia é Camaragibe, viu? Tem uma divisão aí, né? Uma ladeira que divide, mas é tudo Camaragibe. Meu irmão e minha irmã, boa tarde a vocês. Como é que faz aí? Tira pau ímpar pra se apresentar ou a gente cede a vez pra mulher? Claro, aí tá certo sempre, né? É um prazer estar aqui com você. Adorei o convite. Massa. Quando você veio falar com a gente. Realmente é um prazer. Eu sou Camila Freire. Hoje estou como diretora e sócia da Toca 11 Invest, que é a mais nova imobiliária da região de Aldeia. A gente está trazendo aí para a região um diferencial gigantesco, que além de trabalhar todos os imóveis que a gente tem em portfólio de Aldeia exclusivamente, a gente também trouxe o diferencial do litoral. Então, a gente está trazendo um foco um pouco diferente. A gente sabe que em Aldeia tem pessoas com poder aquisitivo bom para poder estar investindo em litoral. Então, assim, além de vender imóveis para moradia e investimento na região de Aldeia, a gente também acabou unindo o litoral para fazer esse diferencial que não existe hoje na região. Meio que tem um lá e cá, né? Você traz de lado o litoral para essa região, né? Com potencial de investimento alto, né? E Muito. tu, meu irmão? 24 anos, cara novo, velho. Quase bronca, né? E Se apresenta aí pra galera. Denis, meu irmão, obrigado aí pelo convite. Nada, é uma Entendeu? honra. Aí que a gente se conheceu aí através de outras pessoas aí, onde a gente firmou uma parceria desde o dia do evento lá que você Isso. foi. Tudo, um cara gente boa aí, um cara do bem, que dá pra sentir aí uma energia top. Massa. Entendeu? Então assim, eu me chamo Eduardo Andrade, certo? Tô no mercado aí já fazem ainda, né? 4 anos. 4 anos, eu hoje sou o gerente da empresa. Venho já com a empresa desde a Ilha do Leite, entendeu? Já venho com a empresa desde a Ilha do Leite, onde eu consegui unificar aí junto a Camila e Mike, que é o outro sócio aí, consegui unificar junto a Camila, entendeu? Então, assim, graças a Deus as coisas estão fluindo, que isso é muito importante. A gente vem conhecendo aí Aldeia, que a gente sabe que a Aldeia vinha com uma coisa muito enxuta. O povo não procurava evoluir a questão do mercado imobiliário dentro de Aldeia. Quando eu falo não procurava evoluir, em que sentido? De tecnologia, era sempre as mesmas coisas. Tipo, Aldeia, o povo de Aldeia só vendia Aldeia. Então, assim, a gente realmente veio com uma pegada diferente, de trazer o litoral, de trazer o porquê do investimento, o porquê da rentabilidade. É uma coisa que nunca desvaloriza imóvel. A gente sabe, a inflação está alta, mas no momento que a inflação está alta, seu imóvel também ele aumenta do mesmo jeito. Então é uma coisa que sempre está ali na alta, nunca vai perder. Não é que nem um carro, a gente compra um carro hoje, amanhã já desvaloriza. Não, o imóvel ele sempre tem uma valorização, né? Valorizar. Eu quero, assim, minha cabeça já tá explodindo aqui com um monte de questionamento. Eu quero, para entender bem, e todo mundo que vai assistindo também entender, eu quero saber um pouquinho da história. Aí vamos lá. Camila, como é que tu entra no mercado imobiliário? De onde tu vem e como é que tu chega no mercado imobiliário? Então, eu estou já há 12 anos no mercado imobiliário. Eu comecei realmente ainda quando
O mercado imobiliário a gente não tinha tecnologia nenhuma. Era mais aquela coisa porta a porta. A gente tinha que fazer captação. Por exemplo, na época eu trabalhava, focava muito no litoral sul. Então, de Recife, no caso. Então, a gente ia andando ali do Pina até Piedade, de prédio em prédio, para poder falar com os porteiros e tentar contato com os proprietários que estavam vendendo na época. Mas então, como assim, é que tu chega? Como é que tu foi vender? eu fazia administração. Sim. E aí uma amiga minha acabou falando, né, sobre o mercado imobiliário. Foi uma coisa que na época ainda não tinha essa repercussão toda e até tinha uma repercussão negativa em cima da profissão de corretor. Era negativa? Muito negativa. A lembrança que eu tenho de corretor, desculpa te interromper rapidinho, é de um senhorzinho andando com a maleta, até do seu Amorim, né? O nosso primeiro gestor de Camaragibe, ele era corretor, e a imagenzinha de um cara com a maleta, um paletó, não era? Era um negócio mais quadradinho mesmo. Existe um tabu também que falam muito de quem faz faculdade de administração, por exemplo. Fez faculdade de administração porque não sabe o que quer. A mesma coisa é corretor antigamente. Pessoal que dizia, você não sabe o que quer, vai virar corretor de imóveis. Mas é bem diferente. Aí comecei nessa época, e aí o pessoal me indicou, eu fiz o curso, gostei. É uma profissão que eu me identifiquei muito. Eu me identifico muito com vendas. Não passei 12 anos contínuos na profissão. Eu abri outras coisas. Tive boutique de carnes, tive loja de celular, tive várias outras coisas. Tem uma parada de empreendimento aí também, não é só vender, né? Eu acho que eu já abri 8 empresas. Caraca. Então, tem a parte de empreendedorismo que é muito boa, que eu gosto muito particularmente, mas eu nunca deixei 100% o mercado imobiliário. E aí, tu começa como nesse ramo? Então, eu antes tinha um bar, né? Já tive 2 bares. Tive um lá na Jardim Atlântico e tive um também pro lado da Zona Norte. Tinha um bar e tinha uma estética automotiva. E aí, tipo, foi um dia que Camila, ela é prima da minha namorada. Uhum. Entendeu? Então, assim, foi um dia que a gente tava lá no Seu Tito, lá do Boa Viagem. Foi. E Camila tava trabalhando na Rua Nogueira. Aí Camila fez, Eduardo, tu tem um jeito aí tem perfil. de venda, perfil. Eu sempre trabalhei com venda, eu gostei sempre realmente de trabalhar com o público, de conversar, de sempre lidar esse tete a tete com o público, eu sempre gostei. Aí Camila fez, tu tem um jeito danado pra isso. Porque tu não conhece lá a imobiliária que eu tô, tudo. Eu fiz, posso conhecer. Dou a oportunidade de conhecer. Tipo, a gente sabe quando a gente tem o nosso próprio comércio, a nossa própria coisa, a gente... É uma dor de cabeça grande, meu irmão, tipo, funcionário, você lidar com funcionário é complicado. É complicado você lidar com funcionário. Então, assim, eu vim, aí conversei com a Camila, eu disse, não, vamos marcar. E quando foi durante a semana, eu dei uma passada por lá e gostei e tudo. Aí fui entendendo como é que funcionava o mercado e fui me apaixonando, né? Porque não é só trabalhar, é ter amor pelo que faz. Que isso é muito importante. Então, assim, graças primeiramente a Deus. Depois a Camila que me colocou nesse viu meu perfil, que me colocou nesse nicho. E graças a Deus, desde que eu entrei... Graças a Papai do Céu, sempre deu tudo certo, sempre. A gente sabe que não vou dizer que é fácil, que nada é fácil na vida. A gente sabe que para ter as coisas é suado. Então, assim, ser corretor não é fácil. O povo acha, não, ser corretor ganha dinheiro, ser corretor é mil maravilhas. Mas quem acha assim está enganado. Existem muitas barreiras a ser quebradas, existem muitas coisas, além de ser corretor, além de ganhar dinheiro, mas existem muitas coisas. A gente lidar com o sentimento do povo. Já teve coisas que eu já chorei junto com o cliente, de ver a situação, um momento que eu trabalhei pela Minha Casa Minha Vida, lá na Rua Nogueira, de uma cliente que veio conversar comigo, a situação dela, ela começou a chorar, que era uma situação que às vezes a gente reclama da vida, mas a gente não sabe o que tem do outro lado ali com o próximo. Então, às vezes, a gente tem tudo e a gente reclama. Então, assim, velho, a gente termina levando muita coisa pra gente também. Cara, eu tava vendo que isso aí eu já vi há um tempo, que pra você efetivar uma venda, mais ou menos, na internet, né? Você tem que ter de 5 ou 7 contatos. Por exemplo, 5, 7 vídeos que o meu possível cliente veja, clique, veja. Sim. 5 a 7 é uma métrica que tem. Só que para mercado imobiliário, isso aí é uma compra, vamos lá, rápida, uma compra de até X, R$500, R$400. Mercado imobiliário, né, a gente vai ter uma compra que não é feita num primeiro contato. Exatamente. Você vai passar quanto tempo, né, para poder ganhar confiança. Tem muita coisa errada. Né? E outra coisa também, como a gente hoje atua no mercado de aldeia, a gente sabe que o mercado de aldeia tem um ticket alto. Exigente, né? Então, o público é mais exigente. Eu também já vim do Minha Casa Minha Vida, é totalmente diferente os perfis de clientes. Então, o aldeia realmente exige isso da gente, exige mais postura, exige mais conhecimento, exige mais técnica de vendas. Então, não é só, eu tenho um imóvel, eu vou mostrar o imóvel ao cliente e vou vender. Não é assim que funciona. E geralmente, acredito eu, posso estar enganado, e aí tu me corrige, em aldeia, geralmente teu cliente lá, o cliente de vocês, já compraram, já tiveram relacionamento. Não é o primeiro relacionamento de compra deles. Sim. Exatamente. E
fora isso, venda de imóveis, é feito, eu digo para um cliente, quando o cliente vem a primeiro contato, eu digo, calma, eu não tô querendo lhe vender no primeiro contato, não, até porque isso aqui não é uma roupa, isso aqui não é um sapato, isso aqui a gente tá falando de coisa de dinheiro alto, e é uma coisa pra vida. A gente sabe que imóvel é uma coisa pra vida. Então, assim, é uma coisa que você tem que gerar muita conexão com o cliente, e você tem que mostrar que realmente o cliente se sinta seguro, entendeu? E ele lhe conheça também. Tipo, eu tenho um cliente meu, que é um cliente investidor, que ele mora na Polônia. Ele comprou comigo sem nunca ter me visto. E até hoje ele só compra comigo, que é Adriano, ele mora na Polônia. E até hoje ele só compra comigo. E isso fora outros clientes também. Então, assim, é o quê? É conexão, é confiança. Então, porque a gente sabe que trabalha, querendo ou não, a gente trabalha com documento do povo. A gente trabalha com muita coisa importante que o povo tem que nos fornecer. E isso a gente tem que ser profissional. Tem que ser muito profissional. É verdade. Eu vi que farmácia, hoje você tem uma farmácia, você vê que as farmácias têm um estacionamento do caramba na frente, né? Sim. E às vezes tem uma de um lado e uma do outro. A galera que compra, isso não sou eu que inventei. O cara não tá nem preocupado com o preço, ele quer encostar o carro e comprar. Ele quer praticidade, estacionar e comprar. E como é que hoje a gente fazendo um paralelo, a gente faz os dois pontos. Mas vamos primeiro no mercado de aldeia, Camila. Como é que funciona essa relação com o cliente ao teu ver? Qual é a maior objeção? Como é que chega no cliente? Veja, como a gente tava falando, é um ticket alto, né? Eu costumo bater muito nessa tecla com os corretores, que é o seguinte, existe um problema, que eu acho que é um problema da maioria dos corretores em si, que eles não buscam qual é, de fato, a necessidade do cliente. Isso é um ponto muito importante. Qual é a necessidade do cliente? Você entender o que é que aquele cliente está buscando. Porque não adianta um cliente chegar para mim e falar, olha, Camila, eu tenho filhos, eu queria morar próximo de uma escola, eu queria uma casa dentro de condomínio e eu estou oferecendo para ele uma casa fora de condomínio, uma casa distante de escola. Então, eu tenho que entender quais são as necessidades do cliente para poder evoluir com a venda. E como o Eduardo falou, criar conexão. Eu acho que é muito importante o fato da gente criar conexão com o cliente para entender também tudo que ele procura e para a gente ajudar da melhor maneira. E alimentando um pouco o que a Camila está falando, é tipo, entender a dor do cliente. Também. Entender a dor. Qual é a dor hoje? Tu, no caso, tem filho, né, Denis? Tenho. Então, tu quer dar o melhor pro teu filho. Tu quer dar uma segurança, Com certeza. tu quer dar uma qualidade de vida. Então, assim, hoje, se a gente pega dentro da cidade, onde é o local que a gente tem para dar uma qualidade de vida para uma criança. A gente chega em aldeia, chega dentro de um condomínio, tu poder viver como a gente vivia antigamente. Brincar na rua. Solto, né? Solto. Jogar bola de gude, jogar bola, poder andar de bicicleta na rua. Então, assim, dentro de um condomínio, uma criança consegue fazer isso. E sem preocupação. E sem preocupação, exatamente. Então, assim, isso é a gente entender, é o que a gente bate na tecla com o corretor. Porque o corretor quer mostrar só o produto. Muito corretor só quer mostrar o produto, mas não é mostrar o produto. Uma venda, ela se inicia sem você mostrar o produto. Você tem que entender todo o projeto do cliente, o que é que ele realmente quer. Para depois, por último, é que a gente mostra o produto. E Porque venda é processo, né? Isso, vai. Fala sobre isso, como é que se dá o processo de venda. Eu sei que muita coisa se replica, né, em várias áreas. Tu teve quanto? 8 experiências de 8 empresas. E aí tem mais, muita coisa se replica, né? Repete no processo de venda. Hoje, como é que se dá um processo de venda no ramo imobiliário? Bom, a gente ou pelo trabalha... menos como é a atuação de vocês, especificamente. Não, então, depende da Deixa a Camila aí, tudo muda muito até na mesma área, né? No caso. Muda também, mas o que é que acontece? Por exemplo, existe um processo de vendas e aí a gente trabalha tanto... Hoje a gente trabalha muito com digital. Hoje o digital é extremamente importante para a área da gente. Por exemplo, a gente hoje atua com várias plataformas de anúncios, tem site próprio também da imobiliária e hoje a gente foca muito em tráfego pago. Mas a gente também tem o nosso cliente de carteira, que é fundamental, que são pessoas que já conhecem o nosso trabalho, que indicam. Então, assim, 12 anos de mercado, eu tenho muita gente que já me indicou, graças a Deus. Então, além do orgânico, que é os clientes orgânicos que a gente tem, que foram os clientes que a gente foi construindo durante o decorrer do tempo, né, de indicação. Também. Tem os clientes que vêm através das plataformas de anúncios e de tráfego pago. Então, a gente faz esse trabalho bem, a gente entende de fato o que o cliente necessita e faz todo o trabalho. Se for em aldeia especificamente, a gente vai mostrar o imóvel de acordo com a necessidade do cliente. O cliente gostando, a gente parte para os próximos trâmites, que é documentação, análise, a depender, né? Análise cadastral do cliente. Se o cliente já tiver com crédito aprovado, não vai precisar. Mas se não, a gente pede a documentação para ver a capacidade de financiamento que o cliente tem, para poder dar continuidade e dar entrada no financiamento imobiliário. Quer complementar?
Não, então, Camila falou muito aqui a questão de aldeia, no caso aqui, que já era um nicho dela, de análise de crédito. Já meu caso aí é muito também a questão de litoral, que também vai de acordo muito também de construtora para construtora e entender um pouco do seu investimento. Qual é a forma de investimento que você procura ter? O porquê você quer investir? Hoje litoral é mais focado em investimento, né? Depende. Depende da área que você queira, entendeu? Mas vamos botar aí que 90% hoje sim. Eita. É muito alto. Entendeu? alto. Porque nosso litoral aqui vem crescendo muito. Ele vem crescendo muito. Porto de Galinhas não tem mais pra onde crescer. A gente sabe que Porto de Galinhas já tá cheio. Aí mesmo assim ainda tem alguns empreendimentos, está sendo empreendimento feito ainda, tem empreendimento sendo feito. Tem empreendimento até que a gente tá ainda num pré-lançamento, certo? Então, a gente tá crescendo muito, Carneiros. Aí vem o litoral ali, Norte Alagoano, Maragogi, Peroba, Antunes, Japaratinga, todo aquele lado também tá crescendo, Milagres. Então assim, tudo isso tá crescendo muito. E como é que forma isso aí? A gente tem que entender qual o tipo de investimento, qual seria. Existem 2 tipos de investimento, que é o que eu bato na tecla com todos os corretores. Existe investimento de valorização, que é quando você compra e você vende assim que fica pronto. E existe o investimento para rentabilidade, que é quando eu quero comprar e ficar alugando dentro de um Airbnb, dentro de um short stay. Então, assim, existem 2 tipos de investimento. Uhum. Então, para isso, a gente tem que entender o cliente também. Também não adianta passar qualquer produto para o cliente. A dizer, não, tem esse aqui porque é o preço mais baixo. Tá, mas o que é que adianta eu passar um preço mais baixo de quando o cliente for receber, ele não tiver um lucro que ele esperava ter. Então, quem perde nisso é a gente. Entendi. A gente vende hoje, mas lá na frente, quando a gente vai colher o que a gente plantou, a gente perde porque o cliente não vai nos procurar mais. Isso, a longo prazo você não vai ter a fidelidade ali, né? Não vai manter, se você pensa num negócio por vários anos. Ô Camila, tu já atuava em aldeia, era? Já atuava em aldeia. Antes da Toca 11, porque assim, a Toca 11... A gente tem que falar eu quero saber como é que começa. Né? É uma junção com a Invest. Eu já tinha a Invest, que ficava ali no Shopping Boulevard. E aí a Invest fechou e Eduardo... Olha como o mundo dá voltas. Eu apresentei Eduardo ao mercado imobiliário e Eduardo me apresentou a Mike, que é um dos sócios da Toca 11. E aí ele veio com essa proposta de sociedade e montar uma unidade em aldeia, especificamente para o público de aldeia e voltada para o litoral, que era uma coisa que ainda não existia. Então, houve essa junção. A Toca 11 existia focada no litoral? A Toca 11 já existe há 4 anos. Sim. Já é uma empresa, já é uma imobiliária extremamente renomada no mercado. A gente vem aí com VGVs expressivos. E aí teve essa junção com a Invest. E a Invest já existia E a Invest já existia aqui. Em aldeia no Shopping Boulevard. Então já atuava em aldeia antes da Toca 11. Essa união até o surgimento, até a construção e a efetivação do ponto lá do escritório de vocês, demorou? Uns 2 meses. 2 meses. Caraca, velho. Foi muito rápido. A gente ficou trabalhando dentro de cafeteria. A gente foi pra cafeteria, até pra... levar ali, dentro da padaria, na cafeteria ali do bonde. Reuniões com corretores, a gente tava fazendo prospecção de corretores em cafeteria. Foi uma loucura. Foi uma loucura. E é muito bom ali o ponto onde vocês conseguiram. Ali é maravilhoso. É muito central, é bem no centro mesmo ali de aldeia. E bem na pista, né? É na pista, a visibilidade é maravilhosa. Estacionar, você chega e estaciona. A visibilidade é muito boa. Muita gente já conhecia o ponto, então foi uma coisa boa também. Já tinha uma... E a gente também traz uma coisa diferente, que são eventos. A gente... Apesar de ter inaugurado há 1 mês e meio, mais ou menos 2 meses, a gente já trouxe eventos para a aldeia de grandes proporções, que a aldeia não tinha isso, os eventos. Então a gente já fez ali na Fazenda TBA um evento muito bacana. A gente já fez um outro evento também que foi ao lado, na bodega de Fábio. Então assim, a gente conseguiu trazer muita gente em um espaço bem pequenininho de tempo. Essa expertise aí se dá pelo tempo que você já tem e essa visão mais nova, porque como a gente tinha falado, o corretor antigamente com a maletinha e esse tipo de pensamento, vocês são novos aí, vocês têm uma visão diferente. Hoje a gente tem uma visão mais macro. Antes a gente tinha uma visão mais micro das coisas. Hoje, pela minha expertise, pela de Eduardo, pela de Mike e Pedro, que são os sócios, é uma visão bem mais macro de tudo. Hoje a gente sabe onde a gente quer chegar. Nesse caso, a administração ajuda, né? Também, muito. A visão global. Muito. Ajuda muito. Eu fiz administração e fiz MBA em gestão comercial e vendas. Então, por isso que eu gosto muito de vendas. Toda a minha vida foi voltada a essa área. Já criei startups, enfim. Então, tudo voltado para a área de vendas. E ajuda muito. Quer complementar?
Vitor respirando aí. Não. E Eduardo também, por já ter vindo dessa área de vendas. Não, pô, o cara lidava com bar, você lida com gente o tempo todo. Difícil, bar é difícil. Ter traquejo. Meus bares, eles sempre tinham música ao vivo, então era uma balada. Principalmente que eu tive Jardim Atlântico, que foi... Botei aí, tipo, era a noite toda, lidar com o público, principalmente com bebo, meu amigo, Eu sei que é isso. difícil. E como é que funciona a gestão imobiliária? A gestão nesse ramo? Vocês estão, de certa forma, como gestores. Sim. E tem equipes e tal. Como é que funciona aí, velho? Olha, pode quer começar? Não, pode começar. Eu já tive equipes de até 18 pessoas. É extremamente... realmente é algo que vai muito além do que a gente imagina. Por quê? Porque é uma responsabilidade gigantesca você liderar 18 pessoas. E aí você lida com diversas... E a gente também, vai um adendo, a gente também está lidando com pessoas autônomas. É ainda mais complicado e difícil fazer com que essas pessoas tenham foco, comprometimento, determinação. Por quê? Porque, por mais que a gente exija, a gente também entende que eles não têm nenhuma obrigação para com a gente. Tá entendendo? Porque são autônomos. Se amanhã eles quiserem faltar, eles vão faltar. Mas aí cabe a nossa gestão mostrar para eles o diferencial que a gente tem e o que é que a gente faz que eles precisam estar todos os dias com a gente na imobiliária. Então a gente é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que é árduo, não é fácil liderar a equipe. Eduardo hoje está como gestor de equipe, ele sabe o quão difícil é fazer com que tudo fique redondinho, não é fácil. Mas é o que a gente se propõe a fazer todos os dias e eu acredito que a gente... E assim, a gente chega aqui com uma coisa nova, né? Então assim, nós temos corretores aí que já trabalhavam aldeia. Sim, sim. Então, nunca tinha trabalhado a questão de litoral. Entendeu? Então, assim, termina sendo uma coisa mais difícil nesse sentido, porque a gente tem que dar uma ensinada. Não, mais difícil que isso é tranquilo. Ensinar, a gente tá aqui sempre para aprender e ensinar. Isso aí é muito importante. Mas é uma coisa também que eu digo muito aos corretores. Façam isso, não façam para ganhar dinheiro. Façam porque gostam. Porque o dinheiro se a não pode estar na frente. Exatamente, o dinheiro é consequência. Porque se você faz pensando só no dinheiro, não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Então assim, você tem que fazer, eu gosto daquilo que eu faço. Isso é em qualquer área da vida. Não adianta a gente fazer uma coisa que a gente não gosta. Eu vou fazer porque eu quero ganhar dinheiro. Mas vai ter um momento ali que tu vai ficar saturado, que tu não vai aguentar fazer aquilo mais. Por mais dinheiro que tu ganhe, mas não vai aguentar. Na primeira decepção, vamos dizer assim... Você cai fora. Você já desiste, porque o dinheiro não vai vir, você... E é uma das coisas que eu bato muito na tecla com os corretores. A gente precisa ter vocês aqui dentro. Aí os corretores falam, não, mas a gente consegue trabalhar de casa. Velho, eu digo por experiência própria, que de casa a gente se distrai muito fácil. Em casa a gente se distrai, uma coisa casa é distração outra. Total. Então assim, você não consegue ter foco. Então, as coisas acontecem quando a gente tá de dentro. Eu pratico ainda, tô meio machucado, mas pratico esporte e tentei me aproximar da alta performance por um tempo. E aí eu sei que tem um conceito de alta performance nos negócios e tal. E para mim é bem claro a questão da alta performance. É sacrifício, é entrega, eu não tenho tempo para dormir, eu não tenho tempo para reclamar, eu não posso reclamar. Quem quiser reclamar, reclame. Mas isso é uma coisa que eu construí, que não é fácil ao longo do tempo. Para mim, eu consigo transferir para tudo que eu vou fazer. Eu consigo levar essa mentalidade do esporte, né? Tá ligado? Que no esporte, no jiu-jitsu, no crossfit, eu me dediquei muito e eu sabia que aquilo era necessário e isso eu transfiro para minhas coisas. Mas isso é difícil de você passar para outras pessoas. Sim. Eu tenho amigos nas mesmas paradas que eu tô atuando assim e eu tento dizer a eles, mano, não tem tempo de reclamar, não tem tempo de... Tá errado de reclamar, já tá errado por reclamar. Verdade. Os caras brigam comigo porque eu digo, mas tu acha que é assim? Mano, não é assim não, se você quer... Só que, pô, isso... Quando é eu lidando comigo mesmo, é fácil. Quando eu tento convencer um amigo, já é difícil. E vocês liderando a equipe. Porque eu acredito muito, pelo pouco que eu conheço, vocês têm uma parada de alta performance, né? De trabalho, de performar o máximo possível. Sabe o que é difícil mais ainda, Denis, nisso tudo? É porque um corretor, ele só ganha se vende. Certo? Mas então, justamente isso que se mistura com hoje eu ganho, amanhã eu não faço. Sabe qual é o difícil disso? Que é comissionado. Eu ganhei hoje 15 mil. Aí amanhã eu não preciso trabalhar. Não é isso. Só que é uma coisa que eu digo. Velho, eu digo pros corretores isso. Vocês têm que ter uma meta. É o que eu pego na tecla dos corretores. Tem um lá que agora vai ser pai. Eu digo, qual é a tua mentalidade de vida? O que é que tu quer pra tua vida? Se tu quer uma vida
Tu quer uma vida o quê? Estável pra tua filha, tu quer dar o de melhor. Porque pros meus filhos eu quero dar o de melhor. No meu mural dos sonhos tá lá, botar meus filhos na melhor escola possível. Isso é meu mural dos sonhos. Dar o melhor pros meus filhos. Dar o melhor pros meus pais. Então, assim, eu tenho um foco na minha vida. Então, eu vendi hoje, mas amanhã também eu posso vender. E é assim. Não é porque tá entrando dinheiro que eu preciso parar. Porque se eu paro, o dinheiro que entrou vai sair tudinho. E eu vou ficar sem nada de novo. Aí eu vou voltar a fazer tudo do zero, não. A gente tem que crescer, matar um leão diário. O nome esfria, né? E aí você tem outro tem trabalho. Tem que ter constância, não adianta. Se não tiver constância, o negócio não flui. Eu penso muito no desafio, né? Pô, porque assim, o dinheiro entrou, eu não... A gente falou do dinheiro não tá na frente, e aí eu não tô... Entrou, beleza, mas eu vou vender mais. Eu fico pensando no... Exatamente. Quanto mais eu posso deixar meu nome mais no patamar mais elevado? Como eu posso ser o melhor ou reconhecido? Aí o dinheiro vai chegando, você não tá nem contando quanto tem, você tá preocupado. Como é que eu faço pra ser o melhor desse mês? Tu o melhor quer de ser Recife? Corretor, não? O melhor do ano, o melhor de Pernambuco, né? Isso é a mentalidade mesmo. Ser corretor é feito... Eu abri a boca e disse, né? É muito legal quando você vê uma pessoa e faz... Poxa, comprei aqui minha primeira casa. Comprei aqui, eu tive essa experiência com o José agora. Eu vi a menina recebendo a casa assim, e como ela entrou. Surreal, que a gente é uma coisa que, jura, tu me arrepio, porque é uma coisa que não tem preço. E mesmo hoje nesse ramo, nessa área mais específica que vocês estão, que é mais... Tem muito investimento, né? Vocês também sentem isso? Porque, assim, no investimento a gente sabe que o cara já tem 10, 20, né? Mas talvez perca um pouco do brilho dos olhos de quem comprou a primeira casa. Tem muitos que investem pela primeira vez. Tem isso, então, né? assim, a pessoa chega e diz, poxa, eu sempre tive um sonho de investir até no litoral. Medo, né? Vocês estão lidando com medo, a pessoa vai investir a primeira vez, vocês têm que conscientizar de que é isso aí, calma. E uma coisa que, inclusive, eu falei em reunião essa semana com os corretores, é que é muito interessante a gente buscar cada vez mais conhecimento na nossa área e também buscar se aperfeiçoar em outras coisas também. Por quê? Porque para não ser um atendimento muito engessado, falar só do imóvel específico, a gente tem que procurar meios de interagir com o cliente e buscar coisas em comum para que aquilo fique o mais natural possível. A gente vive na era da informação. Exatamente. Todo mundo sabe de tudo um pouquinho, velho. Você só chega falando de uma coisa. Possivelmente ele já sabe tudo isso que tu vai falar ali. Isso é um diferencial, querendo ou não. E outra coisa, esse mercado da gente, o mercado imobiliário, é um mercado muito promissor. A gente, por exemplo, tem um case de sucesso em 2 meses só, que com menos de 30 dias uma corretora recebeu de comissionamento mais de 40 mil reais. Então, assim, para você... Poxa, qual é a profissão que hoje vai me dar 40 mil reais, obviamente, com muito esforço, muita determinação, muito foco, mas que vai me dar 40 mil reais em menos de 30 dias. Então é muito difícil, né? Uma profissão que se iguale a corretor de imóveis, que você receba um quantitativo parecido. Hoje eu só tenho o quê? Médico, juiz, na minha mente só vem isso, empreendedor. E quantos anos de estudo precisa para isso? E muitos anos de estudo para isso. Entendeu? Hoje, como é que... Uma curiosidade da parte que eu nem tinha pensado, mas como é que é o processo hoje para a pessoa iniciar? Tem que fazer um curso técnico, que é o TTI, que é o Técnico de Transações Imobiliárias. Geralmente aí dura uma média de 1 ano. E aí, quando você tira, aí vira estagiário do Cresce, né? E aí, depois você tira o definitivo para poder... Depois de 6 meses de estágio. Ainda tem que passar 6 meses de estágio. Se o cara começar direitinho, 1 ano e 6 meses para poder... 1 ano e 6 meses para poder estar com o Cresce definitivo. Também não é tão simples assim não, viu, pessoal? Não vai fazer um curso online achando... Porque tem uma prova ainda também, né? Existe uma prova que é uma prova online. Mas já pode iniciar de imediato, assim. Pode fazer o curso estagiário e já pode trabalhar na imobiliária tranquilamente. Ele só recebe um percentual menor, mas também é bem inferior. E a escola é o dia a dia. Né? Total. Isso pra quem já tá... eu acho que em tudo também, né? Você faz... A prática é que vai levar você à perfeição. Né? E uma das coisas que eu digo muito, o que leva a ser corretor é a energia. Você tem que ter uma energia muito boa. Né? De que? Vão ter vários clientes que vão chegar pra você, não, eu tenho interesse. Principalmente pra investimento no litoral. Eu tenho interesse, eu quero isso, e some. Pô, tu tem que ter uma energia de dizer, poxa, aquele cliente não quis, mas tem nada não, vou pro próximo. Porque se tu deixar aquilo... O não é que diferencia. Tem que aprender a lidar com o não. A resistência ao não do vendedor é que vai fazer ele ser bom, não, né? Porque não é a primeira coisa que o cara vai ter. E é uma das coisas que eu sempre aprendi na vida. O não a gente já tem. Mas tem pessoas que não sabem lidar com o não. Levei um não. Não sabem lidar com o não. Um não acaba o dia da pessoa. Não pode ser assim. A gente tem que levar 10 nãos pra receber um sim. Isso é pra tudo. Eu vi alguma coisa sobre isso e eu pensei, cara, eu vou pegar isso pra mim. Cada não que eu levar, eu tenho mais 10 obrigações de pergunta. Aí se aí eu for ganhando sim, levei um não. Repete os 10 que eu tenho que ir atrás pra poder. Cada não tem que se multiplicar em mais perseverança, né? E hoje a gente trabalha com muito cliente de fora do Brasil. 80% hoje dos nossos leads
que vêm para a imobiliária são de fora do Brasil. Canadá, Estados Unidos, Portugal, Espanha. São gringos ou são brasileiros que vivem fora? Muitos gringos também. Muitos estrangeiros. Italiano, argentino, chileno, Uruguai, compra muito. Tem aqui. muito. Se dá pela Investe muito aqui no desvalorização do real, em vista de... Além da oportunidade, lógico, que está crescendo. Não se dá só na desvalorização do real, mas sim no crescimento que o nosso litoral tem e eles acreditam no potencial disso. Eles estão mais ligados em turismo até às vezes do que o próprio brasileiro. né? Exatamente. Se tu chega em Porto de Galinha, se tu chega em Pipa mesmo, tu vai em Pipa ali no Rio Grande do Norte, o que tem de argentino? É. Então, assim, às vezes as pessoas não acreditam e muita gente de fora acredita. É fogo. Camila, teve alguma venda que tu lembra bem dela, assim? Uma venda que tu fez, que essa marcou, ou que foi uma virada de chave? Existe Teve alguma? uma venda que eu acho que foi a venda que eu mais tive paciência em toda a minha vida. Eu demorei 7 meses para poder fazer essa venda. Porque o cliente, acho que pediu para olhar esse imóvel umas 15 vezes. E assim, uma coisa que eu falo muito é essa questão da constância e da paciência. Porque ele me ligava 1 hora por dia, 2 horas, e eu ali com toda a paciência. Óbvio que a gente tem que filtrar bem para saber se vale a pena também a nossa energia. Mas eu sabia que ele ia comprar, ele só era uma pessoa insegura. No momento dele, quando ele tivesse a certeza absoluta, ele iria comprar, e foi o que aconteceu. Demorou 7 meses. Até hoje ele fala comigo, até hoje ele me liga. Até hoje ele, quando vai pensar em investir ou comprar qualquer outra coisa, ou a família dele, ele me indica. Então, assim, não foi o tempo perdido. Fiz a venda, demorou, mas graças a Deus deu certo. Por mais que tenha demorado 7 meses aí para fazer a venda, mas eu tive paciência. 7 meses, Acho que foi... Tu tem alguma que tu lembra bem, Eduardo? Tenho demorado assim, existem assim, vendas que ficam muito marcadas. paciente, Pra né? mim, uma das foi quando eu trabalhei na Minha Casa Minha Vida, que era uma pessoa que esperava que não iria conseguir comprar, e no final ela comprou e, tipo, ela chorava pela compra que, tipo... Porra, doía na hora, assim, tipo, era aquela alegria, doía de alegria, entendeu? Uhum. Porque a gente sabe, a gente não entende a dor do outro, a gente não sabe o porquê. Ela tinha perdido a mãe há pouco tempo. Os filhos, ela morava no interior, os filhos também moravam no interior. Então, assim, ela comprou comigo. E outra foi esse meu cliente aí, que é da Polônia também. Ele passou quase 1 ano para poder comprar. Eu conversando com ele, eu conversando. E quando ele comprou 2 unidades comigo logo de uma vez. Também. É meio bom. E até hoje, assim, ele ainda investe comigo, entendeu? Até hoje ele compra. Mas o primeiro investimento dele foi comigo e ele disse: Eduardo, até hoje eu só compro com você, não compro com outra pessoa. Então, assim, eu consegui gerar uma conexão com ele. É porque existe o mal do corretor que acha que a pessoa vai querer comprar na hora. De imediato. Mas você tem que ter uma conexão com o cliente. O cliente passou 3 meses e só tá falando comigo, esse cliente não quer, esse cliente não tem dinheiro, esse cliente não tem interesse. Não, não é assim. É uma coisa, né? Um valor alto, uma coisa séria. E tem que existir a confiança. A confiança vai no dia a dia. E uma das coisas que esse cliente disse a mim, que me marcou muito, ele: Eduardo, eu nunca deixei de comprar com você, porque você sempre foi honesto comigo. Sempre me disse a verdade, o que muitos outros corretores mentiam. Você sempre me disse a verdade. E outra, você nunca desistiu da gente comprar com você. Eu falei: por que eu vou desistir? Você nunca me disse não. Você sempre me deixou no talvez. Então, se tinha um talvez, tinha 50% pro sim e tinha 50% pro não. Eu ia brigar pelos 50% do sim. E consegui nos 50% do sim. É Entendeu? isso. 12 anos, 4 anos e 12, mas 12 anos, Camila, é muito tempo, velho. Se você olhar numa perspectiva ainda mais de profissão, de lidar com gente, de estar insistindo no negócio, o que é que a gente pode pontuar como principais mudanças? O que é que tu vê de mudança, assim, no cenário de atuação, né, do mercado imobiliário 12 anos atrás e O hoje? mercado em si vem crescendo muito. E a profissão corretor também. Como eu te falei, antigamente... Desculpa. Antigamente, a profissão de corretagem não era bem vista, digamos assim, bem quista. Quando bem tu começou já tinha ainda tinha um... Tinha total, muito preconceito. Minha mãe quase infarta quando eu falei que ia ser corretora. Eu não acredito, investi tanto nessa menina para ser corretora de imóveis. E hoje ela vê meu esforço, ela vê até onde eu cheguei de fato. E hoje ela tem muito orgulho, óbvio, né? Graças a Deus. Mas hoje, se você vê inúmeros corretores muito bem sucedidos. É uma profissão hoje que valoriza muito o corretor em si. E em relação ao mercado, o mercado mudou muito e vem mudando demais a perspectiva das pessoas. Hoje as pessoas acreditam que compram não só mais pela emoção. Antigamente se vendia muito por emoção. Hoje as pessoas são bem mais instruídas. Então você tem que ter outro tipo de abordagem com os clientes em si. Porque as pessoas hoje têm bem mais conhecimento. Então você também tem que demonstrar mais conhecimento para essas pessoas do que você está vendendo. Então eu acho que isso é um diferencial que vem crescendo cada vez mais.
E isso é bom para o corretor, o líder, se aperfeiçoar cada vez mais. Porque não adianta você só fazer o TTI. Você tem que fazer cursos de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, né? Que são realmente cursos que fazem com que você vá melhorando cada vez mais. Então, além dos cursos que eu fiz, eu também sempre procurei fazer cursos de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, justamente porque eu sabia que o público que eu queria é um público mais exigente, que eu queria trabalhar. E aí acabou surgindo também a questão da liderança, que foi algo que nem eu procurei, aconteceu. Fui convidada para ser gerente e foi o meu primeiro impacto como gerente, porque antes eu só era corretora, que foi nesse último agora que eu atuei. E hoje o impacto como diretora, que também é outro patamar, é outra coisa que é uma responsabilidade muito maior. Eu vivo brincando, todos os dias a gente é cobrada. E aí, quando eu passo para Eduardo, eu passo para os corretores. De fato, todo dia existe uma cobrança. E aí a gente tem que cobrar, não adianta. Eu sou cobrada, tenho que cobrar, Eduardo tem que cobrar o pessoal e assim vai, entendeu? Tu enxerga, tu consegue fazer assim uma timeline da evolução de quando tu começou e hoje como se encontra o mercado? Sim. O mercado, a cada dia, ele vem evoluindo muito. Quando eu comecei, ainda não tinha tanta essa evolução... Essa evolução de IA, principalmente. Hoje em dia, é o que eu digo para os corretores até. Hoje em dia é tudo mais fácil para os corretores. Hoje porque você pode criar um cenário, né, velho? O cara olha como é que vai ficar a casa, a sala, você pode usar esse recurso. Hoje em dia você faz tudo pelo IA. Tudo. Você não tem noção, você consegue... Velho, tem muitos corretores aí que quebram uma objeção de certos clientes que às vezes ele não sabe quebrar pelo IA. Porque a evolução hoje está muito grande. Até para estudar, se uma pessoa quer estudar por um IA, consegue ter um estudo. Quantos estudos aí? Sempre eu fico atualizando o estudo de rentabilidade. Por que eu sempre fico atualizando? Porque esse estudo de rentabilidade, ele sempre cresce. Ele sempre tem uma margem de crescimento. Então, a gente sempre tem que estar por dentro para estar passando para os clientes. Entendi. Entendeu? Então, assim, sempre tem que haver um estudo de tudo. É o que eu digo aos corretores. Poxa, a gente tem aí vários clientes aí de fora. Faz um curso de espanhol, faz um curso de inglês. Né? Isso é importante. Como é que foi tu lidar com um cara lá da Polônia? Ele fala português, ele é do brasileiro. Ajudou. Ele é de São Paulo, certo? E ele vive na Polônia. A esposa dele é que não fala nem um pingo de português. Ela é polonesa. Mas ele fala português. Então, assim, isso me ajudou muito. Porque senão eu não conseguia nem me comunicar com ele. A não ser pelo tradutor. Traduz, fala, Mas Eduardo vive fazendo reuniões em espanhol com os Morei corretores. quase 2 anos na Espanha. Já dá pra pegar esse mercado de boa aí, né? Tem reunião, Eduardo. Bota ele pra fazer essa parte, né? Eu vejo que esses dias, sábado, eu acho, eu fui lá na Praia do Cupe, né? Que chama. Fui no flat do amigo meu fazer umas imagens lá e tal. Eu fiquei olhando, eu ainda não tinha tido essa experiência. É muito grande mesmo, a gente tinha falado dos 90% mais ou menos que é para investimento, essa parada dos estúdios, né? Estúdio, flat. Nossa, muito. Essa relação de vocês que... Não, me corrija se eu estiver errado. Hoje o maior foco de vocês é vender litoral ou não? Eu estou enganado. Eu diria que 50-50. 50% aldeia, 50% litoral. Trazer também a turma do litoral para a aldeia, não? Depende. Depende muito, porque geralmente são públicos diferentes. É mais fácil o público de aldeia investir no litoral do que o litoral investir em aldeia. Entendi. Entendeu? Mas hoje, essa mudança aí, você tinha... É minha visão como um leigo mesmo. Você tinha a galera que estava comprando... O Camaragibe hoje, especificamente aqui falando, meu irmão... Tanto que o trânsito tá insuportável. Você andar é muito... Eu moro bem pertinho de onde estão construindo agora. Vão inaugurar esses dias, acho que mais 3 condomínios. 2 condomínios com 2 prédios e um que é uma torre só. Fora os outros que tem mais na frente, assim, sabe? É muito condomínio, né? A expansão. Sim. Aí você tem o crescimento imobiliário nessa parte, né? Minha Casa Minha Vida, a moradia popular. Só que eu vejo muito hoje, eu tava lá nesse fim de semana, eu fui lá no sábado e tem muito flat, né? Era flat, agora é estúdio, né? Que o pessoal compra como investimento para alugar, né? É água, pode pegar aí. E isso é uma tendência de mercado mesmo, aumentar esse tipo de mercado para estúdio. Sim, porque a gente... eu costumo falar que o Nordeste em si também traz muita coisa do Centro-Oeste, do Sul, Sudeste. E lá já é um mercado extremamente competitivo, esse mercado de estúdios que são menores, apartamentos menores. Por quê? Além de ser bem melhor para investidor em si, porque ele vai pagar, consequentemente, um valor mais barato pelo metro quadrado, porque vai ser menor. Também tem a questão não sei se você
já percebeu isso, de 10 anos atrás para cá, o núcleo familiar mudou muito. Antigamente a gente se tinha o quê? Uma família com 3, 4 filhos. Isso. Hoje em dia a gente tem família com pet. Isso, Então, ou uma família com um filho só. Então, assim, restringiu muito isso. Eu acho que o mercado acabou acompanhando, entendeu? Entendi. E é por isso que hoje tem essa expansão, né, no número de investimento, de compra de imóveis por investimento, né? Para alugar, como tu tinha falado. Sim. Hoje em dia cresceu muito. Porto de Galinhas mesmo, a gente chega ali, tu vê a quantidade de flat que já tem prontos. Muitos. E quantos ainda estão se construindo ali, feito ali em entrada de muro alto mesmo, ali é tudo construção. E tem coisas que estão vindo. Hoje a taxa de ocupação dentro de Porto de Galinhas é 94%. Caramba, velho. É muito. Tu tem noção de quanto tempo teu flat fica alugado e tem quanto tempo teu flat fica parado? Mais de 20 dias teu flat tá alugado, tipo 94%. Uma E taxa esse é de um ocupação argumento que a muito gente alta. usa de venda, que é um argumento E tu realmente... sabe quanto dá de rentabilidade Porto de Galinhas hoje? É 4% mês. É muita coisa. É muita coisa. Entendeu? Então, assim, é o que eu digo aos corretores. Eu tava dizendo isso até ontem aos corretores. A gente trabalha a região daqui, mas a gente tem que entender também a região de fora. E teve um cliente que chegou para um corretor e disse assim, ó, eu tô pensando se invisto aí ou se invisto em Santa Catarina. Aí eu disse, e aí você disse o quê? Eu disse, não, deixei ela pensar. Eu fiz, não. Tem que entender qual é o investimento dela. Se ela quer rentabilizar ou se ela quer valorizar. Qual seria Santa Catarina, como valorização ganha pra aqui. Mas se for em rentabilidade, não ganha. Eu vi que, não sei se aplica ao litoral, mas Recife é o melhor do Brasil de aluguel, não é? De aluguel. Recife hoje, o metro quadrado tá muito caro. E em termos de valorização, para você ter rentabilidade com aluguel, Recife é o melhor do Brasil, velho. Sim. Hoje, Recife tá mais caro de aluguel, mas o trânsito... Se eu não me engano, saiu uma pesquisa, foi a segunda ou terceira? Alguma coisa. A gente tava em eu sei que o aluguel mais caro do Brasil. Primeiro. Eu vi que era o hoje primeiro. Hoje passou em primeiro lugar o aluguel mais caro do Brasil hoje. Aí quem quer rentabilizar com aluguel, Recife seria o melhor. É um negócio de doido mesmo, né, velho? Assim, pensar que hoje você consegue ter esse mercado que eu descobri poucos dias, Josi me deu uma luz ali, sobre que existe gente que compra não no intuito de... Porque até então, eu acho que quem tá assistindo aqui, a maioria da galera também vai pensar, pô, é mesmo. A gente pensa que quem compra é pra ir, ou se for um flat é pra ele ir no fim de semana, ou se é uma casa é pra morar, mas existe esse mercado de investimento, né? Tem gente que recebe, né? Como é que funciona mais ou menos por alto E outra, Denis, sabe? Quem quem investe hoje as coisas até para investimento estão bem mais simples. Por quê, Eduardo? Pela questão de... Hoje, se você comprou seu imóvel, você recebeu no litoral. Você tem empresas hoje que administram seu imóvel. E como é que funciona normalmente essas empresas? Elas ganham 20% de tudo que foi alugado no mês, mas também ela faz limpeza, ela faz tudo. Você só pelo aplicativo você consegue ter controle. E se, eu quero esse final de semana, como é que eu faço se eu quiser ir? Pelo aplicativo você consegue travar o final de semana e você não paga nada, até porque é seu. Existe tudo. Entendeu? É um mundo, então, ainda que precisa ser explorado. Então, assim, você não tem dor de cabeça, porque a gente sabe que você administrar um imóvel é difícil. Requer muito tempo. Até porque você tem que estar em aplicativo, travando aplicativo, você tem que estar vendo pagamento, você tem que estar... Então, ali tem uma empresa. Mas a empresa vai ganhar 20%. Tá, mas também vai desocupar seu tempo. Não é vendendo ilusão aqui, mas se a pessoa, Camila, se organizar e entender bem, você pode, com o tempo, ter o retorno e se pagar, né? Com certeza. Abreviar esse tempo de... Com certeza. Porque o que é que acontece? A gente vende muito imóveis em lançamento. O imóvel em lançamento, geralmente você só se descapitaliza 30% do valor do imóvel. Ou seja, você vai dar um valor de entrada, vai pagar o fluxo enquanto o imóvel está sendo construído e no final, quando você recebe as chaves, é que você começa o financiamento. Então, quando você começar o financiamento, você pode pagar o financiamento com um aluguel. Já. Entendeu? Por isso que muita gente investe, porque você não precisa se descapitalizar 100%. Entendi. Entendeu? Existe, tá vendo? Você que tá assistindo e não sabia disso. E é uma matemática que eu uso muito com os clientes. Como é que funciona isso que Camila, só explicando um pouco, né? complementando isso que Camila explicou. Normalmente os fluxos de pagamento eles são 30-70, 30 durante a obra, 70 ou 40-60 ou 50-50. Vai depender muito da construtora e do empreendimento. Mas vamos lá, vamos botar um 40-60. Tu vai pagar 40% durante o prazo de obra, certo? Onde a taxa de juros não é uma taxa de juros, é o INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil. É uma das menores taxas de juros, que ela bate ali 0,05%, 0,3%. Então, assim, é muito baixo o cliente ali.
Então, quando ele é entregue, eu digo ao cliente, tu vai pagar só 40% do imóvel. O cliente faz, não, e o financiamento? O financiamento, eu não quero botar financiamento porque tem juros, isso, aquilo, outro, aí eu faço. Vamos lá, tu vai pagar 40%. Quando tu receber o imóvel, tem o ITBI, o registro, que pode chegar ali até 7% do valor do imóvel, certo? Tu vai pagar para passar pro teu nome. Então, quando tu pega aquilo ali, o financiamento, por que ele vai se pagar? Porque dos aluguéis tu vai pagar dali e tu ainda vem rentabilizar. Então, se tem juros ou não tem, quem vai estar pagando não é você, quem vai estar pagando é quem está alugando. E você já está ganhando. Então, você pagou 40% do imóvel e 40% ele foi pago através dele mesmo. Eu tenho uma pergunta pra fazer a Camila. E aí tu complementa. Hoje, quais são os... Eu tive lá naquele evento, o último não, né? Mas Do aquele... TBA? Sim. Quais são os principais empreendimentos que vocês estão hoje trabalhando? Em Litoral, Sim. a gente hoje tem... Nessa pegada, né, de flat, justamente, Sim, como a gente tem falado. hoje, se for falar, por exemplo, Maragogi, a gente está vindo aí com um lançamento muito bom, que é da construtora de Albuquerque, que é o Oceanic. A gente tem um em Carneiros, que é o Nalu, que é um empreendimento muito bom também, que é da Jatobeton. E tem um em Porto, que é o Orla, né, Eduardo? Que a gente também está apostando bastante, que são empreendimentos com pegadas diferentes, mas que 90% é para investidor. Por conta de valor, por conta da localização, várias coisas, né, que a gente já falou aqui. Mas são empreendimentos que a gente foca bastante hoje. Quer complementar? Só complementando aí, hoje Litoral, são empreendimentos que a gente foca, mas hoje Litoral nós temos aí praticamente Infinidade. 90% aí dos empreendimentos do Litoral. Entendeu? Então, assim, nós temos muito mesmo. Essa semana tá vindo um lançamento aí também, que eu não posso muito soltar spoiler agora, certo? Tem nada que possa Mas soltar. quem acompanha aí vai saber. Então, sexta-feira tá vindo um lançamento aí da HSM. Também um pé na areia, até. E sempre tem empreendimentos, sempre tá lançando. Sempre tem, né? É uma coisa que não tá parando de crescer. Todo dia tá ali, ó, só crescendo, não para. crescendo. Hoje, quem tá assistindo agora esse episódio aí pensa assim, pô, quero conhecer mais, quero descobrir, quero entender. Como é que faz para encontrar vocês? Explica aí para quem tá assistindo. A gente hoje está na Estrada de Aldeia, 8718, Toca 11 Invest. A gente tem a nossa rede social, que é a Toca 11 Invest. Tem lá nosso contato. Pode falar através do Instagram, que a gente responde, ou através do WhatsApp, ou contatar Eduardo, a mim, os corretores. Hoje a gente está com um leque de corretores. Inclusive, a gente está contratando corretores. Tem que ser pessoas, de fato, que tenham determinação, foco e que tenha... Se encaixe no perfil também. Se encaixe no perfil, né? Porque não adianta. E tenha vendas no sangue. Porque a gente precisa de pessoas assim, comprometidas. O que é que a gente... Deixando só um detalhe, tá, pessoal? Quem vier aí através dessa live aí de Denis, botando aí que tá vindo através da live de Denis. Certo? Isso aí é muito importante aí pra... Fortalecer, né? Fortalecer a parceria. O que é que a gente precisa falar que vocês acham que precisa ser falado e eu não me lembrei de perguntar? Tem algum ponto específico? Sobre o mercado em si? Sobre tudo. A gente deu uma passada boa, vocês acham o quê? Então, eu acho que a gente deu uma passada bem boa, certo? Mas eu acho assim que quem tem dúvida de investimento, certo? Quem tem essa dúvida aí pode chegar para conversar comigo, com Camila, que nós podemos mostrar aí um estudo de rentabilidade, certo? Sim. Para o cliente, que isso é muito importante, mostrar a segurança do investimento dele. Certo? Que a gente sabe que hoje em dia é muito importante a gente saber a segurança de onde a gente está botando o dinheiro da gente. Exatamente. Porque, né, a gente colocar em qualquer coisa e perder o dinheiro. Que ninguém está aqui para perder dinheiro, a gente quer ganhar. E eu acho que o maior problema, na objeção, no caso, é isso, né? A confiança, saber. Tanta coisa a gente vê na TV e tal. Exatamente. Golpes, E esse relacionamento é importante, né? E é uma das coisas que eu faço muito com os clientes. Antes de qualquer coisa, dou o CNPJ da empresa, certo? Que, no caso aí, a empresa que já tinha muito tempo antes, que é a Toca da parte da Ilha do Leite, Piedade, Olinda, tá abrindo Paiva agora também, que no caso lá é Mike, que deixa até um abraço aí para Mike e Pedro aí, que no caso, Pedro é até daqui desse lado de Casa Camaragibe também. E eu dou o CNPJ da empresa, dou o CNPJ da construtora, sempre para o cliente ter aquela segurança de fazer primeiro as pesquisas dele, olhar tudo direitinho e ter a segurança de que ele vai investir no certo.
Eu tenho algumas perguntas aqui pra fazer pra gente caminhar pro final. Aí vocês escolhem, tiram um pau ímpar pra ver quem responde primeiro. O que motiva vocês, aí escolham quem vai responder primeiro, a acordar todo dia pra trabalhar? Minha família. A minha família também, acho que eu me considero uma pessoa um pouco imparável. Acho que já deu para perceber um pouco, né? Se tem uma palavra que me define, a palavra é imparável. Então eu acordo todos os dias com 50 milhões de ideias, apesar de não colocá-las em prática, porque não tem como, mas eu vou dormir e acordo pensando no meu trabalho. Eu gosto muito do que eu faço. Acho que a gente tem que amar o que faz. E acordo todos os dias, realmente predestinada a dar o meu melhor. Boa. E qual legado vocês desejam deixar no mercado imobiliário? Existe? Existe. É um legado mesmo. Existe porque você trabalha com sonhos, você trabalha com pessoas que, para ter aquilo ali, suaram muito. Mesmo que sejam pessoas que já investiram tanto, mas para aquela pessoa ter tanto investimento, mesmo que seja em litoral, mas ela sabe do começo dela, da história, até onde está hoje, para conseguir investir da forma que investiu. Então, tudo isso aí deixa um legado quando você consegue realizar sonhos das pessoas, quando você consegue ajudar aquela pessoa e realmente aquela pessoa vê o retorno, entendeu? Então, para mim, isso aí, você consegue deixar um legado. Você consegue fazer seu nome. É uma área que você consegue fazer seu nome, entendeu? E um legado também referente à transformação de vidas de corretores. Isso. Porque tem gente que nunca se viu como corretor e aí acaba entrando nessa área, se encontrando nessa área. E a gente, querendo ou não, ajuda bastante para que a evolução dessa pessoa realmente, de fato, aconteça. Então, para a gente ver que a gente está transformando vidas, não só dos clientes compradores, mas dos nossos colaboradores, que no caso são os corretores, é uma coisa assim surreal. Eu já chorei com o corretor. Porque ele me agradeceu, porque era um cara que fazia entrega de Uber, de bicicleta, e aí viu a oportunidade, começou a trabalhar com a gente, e aí ele veio me agradecer justamente por isso, porque ele não se enxergava e nem sabia que ele tinha potencial para aquilo. E aí a gente acaba desenvolvendo o potencial das pessoas ao longo do tempo, né? Óbvio, as pessoas que querem, as pessoas que têm de fato potencial. Não adianta a gente tentar cavar e descobrir potencial em quem não quer e em quem não tem. Isso aí é fato. E quem é Camila, além da profissional? Eu sou uma pessoa extremamente determinada. Quando eu quero uma coisa, quando eu coloco na cabeça que eu quero uma coisa, eu vou até o fim. Eu sou muito família, muito temente a Deus. Acho que Deus está acima de tudo. Se eu estou aqui, se eu estou onde eu estou hoje, é graças a Deus. Eu acordo todos os dias com muita convicção da fé que eu tenho. Então, acho que isso acaba levando a gente a patamares que a gente nem imagina. Sou uma pessoa muito de gostar de aventuras, eu me considero extremamente família. Se você perguntar o que eu gosto de fazer, é estar com a minha família. Final de semana, a Camila tá onde? A maioria das vezes, com a minha família. Então, é algo que eu gosto. Eduardo, além do profissional. Além do profissional. Eu me vejo aí... Eu sou um Eduardo aí que você sempre vai ver rindo. Eu acho que tu nunca me viu aí sério. Posso ter o problema que for. É uma das coisas que eu levo muito pra minha vida. Eu posso ter problema em casa. Mas quando eu saio pra rua, velho, o problema de casa fica em casa. Sim, se eu saio do trabalho, o problema do trabalho fica no trabalho. Então, assim, eu sou o Eduardo leve. Eu me sinto uma pessoa leve, assim, gosto de brincar, gosto de me divertir, sou uma pessoa muito família também, entendeu? Sempre tô com meus filhos, sempre tô com meus pais, sempre tô com a família da minha namorada, que também, pra mim, é uma família também, como a Camila sabe aí, pra mim são minha família também. Então, isso aí pra mim é o Eduardo que eu sou. A energia pra mim é uma das coisas que pesa muito, é a energia. Leve, eu tenho que ter essa energia. Cara, eu agora me veio na mente aqui, como é que é a relação de vocês, assim, de vez em quando vocês pegam pra capar, assim, ou é sempre de boa, dá pra resolver tudo na boa conversa? Não vou dizer que a gente nunca teve um porque eu imagino que mas foi acho que uma vez na vida, duas. E não foi uma coisa assim, uma relação muito boa. E nunca foi algo assim... Consegue deixar, cada um vai até aqui, né? Dá pra, vocês deixam isso bem. E nunca foi algo assim que a gente teve problema que dizia assim, não, realmente a gente teve um problema que... Não, a gente sempre foi uma coisa leve, sabe? E a gente tem uma parceria muito boa. Isso é massa, né? Isso e é difícil de achar, não é fácil, em sociedade, em trabalho. Porque assim, além de conviver no trabalho, praticamente todos os finais de semana a gente também tá junto. Praticamente todos os finais de semana a gente também tá junto. Então, é algo que eu gosto. Isso é muito massa. Isso é muito massa. E assim, além de conviver no trabalho, praticamente todos os finais de semana a gente também tá junto. Praticamente todos os finais de semana a gente também tá junto. Praticamente todos os finais de semana a gente também tá junto.
por conta da família em si e tal. Tem uma ligação, né? Tem uma ligação. E aí a gente separa super bem. Existe uma palavra que eu uso muito aí, acho que numa mão de via dupla pra mim, Camila, que se chama gratidão. Sim. Eu acho que isso aí é uma das coisas que conta muito aí na relação da gente. E fortalece, né? Isso eu digo pelos dois lados. Gratidão pelos dois lados. Com certeza. Entendeu? Porque tudo isso que hoje acontece é graças à gratidão. Eu tenho 2 perguntas assim pra gente encerrar, e aí cada um responde também, pra manter esse bate-bola. Um recado que vocês, um conselho pra quem quer entrar no ramo de imobiliário como vendedor, como, né, atuando, e para quem tem curiosidade de descobrir se vale a pena ou não investir. Deixa aí, Camila. Bom, como eu falo, esse ramo imobiliário é um ramo muito promissor. Eu não me vejo hoje fazendo outra coisa a não ser o que eu faço. Primeiro, porque eu amo. Segundo, porque gera resultados. Ninguém também vai trabalhar de graça. A gente sabe que os resultados são muito bons quando a gente foca. Então, é um ramo promissor, é um ramo que hoje dá muito certo se você investir em conhecimento. E que vai levar você a patamares e a lugares que você nem imagina. E para quem quer investir? E para quem quer investir, a mesma... Que tem algum receio, diz aí. Receio de investir? Que tá na dúvida, né? Tá descobrindo agora esse mundo. Eu costumo falar que o seguinte, o imóvel, hoje, ele é um ativo. Então, quando se tem um ativo, você sabe que a valorização é muito boa, a rentabilidade também. Então, as pessoas tendem a comparar muito imóveis com o mercado financeiro, por exemplo. E aí vem muito essa pergunta pra gente. E aí, Camila, o que é que tu me diz? Eu invisto em imóveis ou invisto em mercado financeiro? Tem uma diferença muito grande em relação à rentabilidade. Por exemplo, o mercado financeiro em si vai te dar, a longo prazo, um percentual que o imóvel vai te dar uma segurança maior, uma valorização do teu patrimônio e, além do mais, a rentabilidade. Então, tem esse jogo de cintura e esse diferencial que eu acho que um bom investidor, ele diversifica muito a sua carteira. Para quem quer ser corretor, uma da palavra que eu uso muito tem que se identificar na área, que eu digo de vendas. Não precisa... eu nunca trabalhei com corretagem, mas pelo menos ter um jeito de vendas, porque não adianta eu chegar aqui para uma pessoa que seja travada e dizer, não, tu vai ser um bom vendedor. A gente sabe que um bom vendedor tem que ter uma boa conversa. Saber lidar com gente, né? Tem que saber lidar com gente. Feito tudo, Denis, tu tem jeito. Entendeu? Então, assim, tem que saber conversar, tem que saber se comportar com o cliente, entendeu? Tem que saber até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. A gente tem que ter limites também com o cliente, entendeu? E para investidor, como Camila estava falando aí, ou investe na parte financeira ali, de valorização, né, que tu falou. Sim. Mas a gente sabe que ainda aí pode ter perca de dinheiro. Entendeu? Em imóveis não. Imóveis não se perde dinheiro. É uma área que eu digo a você que não se perde dinheiro. É imóveis. Pô, muito bom. Muito obrigado a vocês. A gente que agradece. Por essa oportunidade. Eu aprendi. Eu tenho certeza que quem tá assistindo tá achando aprendendo. Que tu vai comprar até um, Denis. Ai, meu Deus. Uma hora eu compro. Eu aceito, eu recebo como é que chama? Profecia. Eu aceito. Mas pra você que assistiu e também quer saber um pouquinho mais, quer tirar alguma dúvida, tá aí, ó, tá na tela, vai estar na descrição o Instagram deles, e aí vocês vão ver o contato, vai achar tudo que vocês queiram. E vão descobrir um pouquinho mais além do episódio aqui, que já deixou claro muita coisa, tanto sobre eles quanto o ramo e o mercado imobiliário. Dá um like, se inscreve, dá essa força, não custa nada, não paga nada, deixa um comentário aí, quiser xingar, xinga também, mas pelo menos digita alguma coisa aí que vai fortalecer a gente. Valeu, até mais.